Olá, meus irmãos, hoje dia 16 de agosto, estamos aí na semana da família, que Jesus e Maria e José abençoem nossas famílias. Já agradecemos por tantas bênçãos nessa semana, que já está se encerrando, mas hoje eu estou aqui para, com a graça de Deus, fazer a partilha da palavra e fazer um convite especial a vocês. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, venha fazer parte dessa obra voluntária de evangelização do canal Vida em Cristo. Não podemos deixar se apagar a chama do amor de Cristo que habita no coração de cada um de nós. Mas para que esse fogo do amor de Deus cresça, é preciso que você espalhe essa chama para alcançar os 4 cantos da terra. Se o seu coração arde pelo Evangelho, se você acredita no poder transformador de Jesus, se você deseja ser um instrumento de esperança nesse mundo, esse mundo que tanto necessita de fé, de esperança, então nos ajude a espalhar essa luz. Compartilhe essa mensagem. Ela pode salvar uma vida, restaurar um coração, ou acender a fé de quem já perdeu a fé, de quem já perdeu a esperança. Curta, comente, marque alguém, compartilhe. A sua simples ação pode ser o toque de Deus na vida de quem precisa. Seja você também um missionário digital, porque o céu conta conosco para a boa nova chegar até as almas que precisam dessa mensagem. E junto nós somos mais fortes. A sua participação não é apenas um gesto, é um ato de fé que pode tocar os corações. E nessa confiança, pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia de hoje nos mostra a cena em que Jesus abençoa as crianças. E os discípulos tentam impedi-los que as crianças se aproximam dele. Os discípulos demonstram sua incompreensão em relação ao mistério do reino do céu. E Jesus mostra que o reino é inaugurado pelos pequenos e não pelos que se acham poderosos. O evangelho hoje está em São Mateus 19, de 13 ao 15. Abrimos o nosso coração para acolher com alegria a boa nova de Jesus nessa liturgia. Pedimos a graça que nós tanto necessitamos para bem acolher essa palavra em nosso coração. E neste evangelho, vemos que Jesus abençoava as crianças, mas os discípulos repreendiam as mães e as crianças. Realmente os apóstolos ainda não tinham um coração convertido. Eles não entendiam. Só mais tarde, com a vinda do Espírito Santo em Pentecoste, é que os apóstolos compreenderam profundamente como que era o reino de Deus. Não um reino político, econômico ou social, mas um reino espiritual. Então, Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Nós já vimos isso em outro evangelho, quando Jesus disse, se não vos tornar como criança, não entrareis no reino do céu. Jesus estabeleceu e destaca as qualidades de uma criança. Não as futilidades, mas as qualidades. A inocência, a humildade, a simplicidade. A criança, ela é humilde. Não discrimina ninguém. Você pode pegar uma criança rica que brinca com uma criança pobre, sem discriminação. Não importa se é branca, negra, japonesa, indiana, ela brinca até com quem não fala a sua língua. Porque a linguagem da criança ultrapassa todos os limites. Por isso que Jesus destaca essa humildade da criança, o seu desprendimento. A criança não é preocupada com dinheiro, com o futuro. Ela se abandona nas mãos dos pais, sabendo que eles cuidam. Eles cuidam de tudo, cuidarão dela. Arrumarão suas roupas, o remédio quando estiver doente. A criança nos dá grande lição. Elas nos ensinam.
e nos dá grande lição. Devemos nos abandonar nas mãos de Deus? É claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas sem exagerar nas preocupações com as coisas deste mundo. O que nós vamos comermos, o que vamos vestir, como será o amanhã. Claro, temos que trabalhar, fazer a nossa parte, mas precisamos abandonar nas mãos de Deus, pois Ele cuida do nosso futuro. Jesus traz a criança como exemplo, porque ela confia. Às vezes vemos cenas de guerra, como em Israel, na Palestina, onde tudo está pegando fogo, tudo está se acabando e as crianças brincando como se nada tivesse acontecendo. É impressionante o nível de despreocupações das crianças. Além disso, ela não guarda ódio nem rancor. Pode ficar brava no momento, mas logo esquece. E quando tem medo, corre para os braços dos pais. Isso é uma lição para nós. Nos momentos de medo, devemos também correr para o braço do pai, para o braço da mãe. A criança não fala mal dos outros, que brinca. Ela apenas quer brincar, viver o presente, não se preocupa com o passado nem com o futuro. Quando olhamos a vida dos santos, vemos que eles viviam assim, abandonado nas mãos de Deus, aceitando a sua vontade, trabalhando com fé. E hoje eu quero aqui destacar Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela recebeu do Papa São João Paulo II o título de doutora da Igreja. Escreveu apenas um livrinho, História de uma Alma. Talvez você conhece a vida de Santa Teresinha, História de uma Alma. Teve uma vida extremamente simples, viveu 9 anos no Carmelo, mas foi declarada padroeira da França, ao lado de Santa Joana d'Arc, padroeira das missões, ao lado de São Francisco Xavier. Ela nem saiu do convento e ela foi tão simples, escondida, que quando ela morreu, as irmãs disseram: o que nós vamos escrever no túmulo dela? Não fez nada, ela não fez nada. Mas quando publicaram o seu livro, o Papa Pio X disse: uma das maiores santas dos tempos modernos. Aquela menina humilde, como uma criança, dizia: eu quero ser uma criança nas mãos do Pai. Escreveu no seu livro, ela disse: ofereci-me a Jesus, menino, um brinquedo. Eu não quero ser objeto de luxo, mas uma pequena bola sem valor, que ele possa jogar no chão, empurrar com os pés, deixar num canto ou apertar contra os corações se lhe agradar. Queria divertir o menino Jesus, abandonar-se aos seus caprichos infantis. Olha que linda a infância espiritual de Santa Teresinha. Ela deixou esse ensinamento profundos para nós. Ela dizia: o Senhor não precisa de nossas obras, mas de nosso amor. Minha única arma é sofrer e amar. Escolho tudo o que vós queres. Ela ensinava: escolhe tudo o que vós queres. E Deus afirma o seu reino nas almas, mas pelo sofrimento e pela perseguição, do que por brilhantes pregações. Ela não pregou, viveu apenas o silêncio, sem palavras. Ela dizia: minha oração se expressa e Deus a compreende. Uma outra frase marcante dela: não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce do céu na Eucaristia, mas para encontrar um outro céu na nossa alma, onde ele encontra as suas delícias. Olha que lindo esse ensinamento. Outra frase dela: quando o demônio ele não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, o que ele faz? Ele faz com que essa alma fique vazia, essa alma fica sem dono, afastando da comunhão. Santa Teresinha, ela foi canonizada pelo Papa
Pio XI, em 1925, declarada doutora da Igreja por São João Paulo II e padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Viveu na simplicidade, no anonimato, e o Papa Pio X o chamou de uma das maiores obras dos santos dos tempos modernos. Precisamos ser como criança humilde, sem querer aparecer. Santa Teresinha dizia, eu quero o último lugar da fila, porque pelo menos ali ninguém briga comigo. As pessoas brigam pelo primeiro lugar, mas ninguém briga pelo último lugar. Peçamos a Nossa Senhora e a Santa Teresinha que nos ajude a viver com simplicidade, humildade, sem querer ser melhor que os outros, querer ser melhor do que os outros. Que o Senhor nos dê um coração puro, como um coração de criança. Que o Senhor nos ajude a viver esse bom propósito. Te convido a pegar o Evangelho que está em São Mateus 19, de 13 a 15. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibis de vir a mim, porque delas é o reino do céu. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado final de semana. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, os abençoe nessa santa semana de encerramento da Semana da Família. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.